Boa noite, Rafael. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live de hoje, onde nós vamos conversar sobre o que nós queremos para Florianópolis no futuro, a partir do início do ano que vem. Eu gostaria que você se apresentasse primeiramente. Bom, meu nome é Rafael Ari, sou presidente municipal do Novo, aqui em Florianópolis, e sou professor também, sou psicólogo e professor da UFSC. Então, estamos aqui, né, nesse ano desafiador em todos os sentidos, à frente desse desafio de levar ao Novo as eleições de 2020. Perfeitamente. Então, pessoal, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Cantu, sou advogado, sou administrador, sou empreendedor aqui em Florianópolis, Manequim. Faço trabalho voluntário nos bairros da região onde eu resido, mais precisamente na Bacia do Itacurubi. E eu resolvi aceitar o desafio de ser postulante no Partido Novo, fazer o processo seletivo. Lembrando que o Partido Novo é o único partido que faz o processo seletivo para escolher os seus candidatos. Então, eu aceitei o desafio. Recentemente, fui aprovado no processo seletivo e é um orgulho fazer parte do Partido Novo. Eu resolvi sair da indignação para a ação, né? Eu me sinto, hoje em dia, muito mal representado pelos atuais vereadores e me sinto capacitado para esse desafio, Rafael. Gostaria de fazer alguma colocação quanto a essa questão do processo seletivo, alguma consideração sobre isso? Então, o Novo ele tem essa missão de não só mudar a política nos seus valores, né? Nós temos valores muito distintos, acreditamos na liberdade econômica, na liberdade do cidadão, e também tentamos mudar a política através do nosso modelo institucional, né? Como você já falou, temos processo seletivo, não usamos R$1 de dinheiro público, isso nos diferencia bastante dos outros partidos. Também dificulta muito a nossa vida, mas também legitima bastante as nossas ações, porque nós somos um partido basicamente cujo dono são os filiados e apoiadores. Então, isso já diferencia bastante as nossas ações. Terceira coisa, na verdade, os dirigentes, como eu, por exemplo, não podem ser candidatos nem mandatários, e isso faz uma diferença muito grande para a gestão do partido, né? Porque a maioria, como você bem sabe, a maioria dos partidos, se não todos, são geridos por mandatários, por pessoas com cargos ou pessoas com o interesse de se candidatar a alguma coisa. E a gente entende que isso é bem ruim para a política, porque como é que um senador, um governador, um deputado federal pode gerenciar um partido? Eu vejo o trabalho que dá, um trabalho voluntário que eu faço, mas um trabalho que dá, um trabalho enorme de gerenciar um partido como o Novo, que ainda não é um partido com representação na cidade. Como é que um deputado pode fazer isso e, ao mesmo tempo, ter tempo para fazer um bom trabalho como deputado? Primeira coisa é essa, né? Então, o Novo tem muitos diferenciais e que tenho certeza que quem não conhece aqui ainda que está assistindo, com certeza, se conhecer, vai ficar espantado com os nossos diferenciais no campo institucional e no campo dos valores, com certeza. Exatamente, Rafael, muito bem colocado. E justamente eu estou no Partido Novo porque eu me identifico com os valores e os princípios do partido. Aliás, os principais princípios nossos é liberdade com responsabilidade. Então, Rafael, não poderia deixar de falar de uma situação que está acontecendo aqui na nossa cidade. O prefeito, na segunda-feira, colocou um decreto fechando os shoppings, as academias, restringindo horários de restaurantes, bares, cafeterias. Eu acho que, na verdade, eu queria que tu colocasse aqui qual o posicionamento do Novo Floripa sobre isso, vista que, no meu ponto de vista, não tem sentido ficar com o transporte coletivo, por exemplo, funcionando e, ao mesmo tempo,
fechar, punir aquelas pessoas que estão respeitando as normas, as regras no combate à Covid-19. Então, eu queria saber o posicionamento do Novo. A gente valoriza, acima de tudo, a vida, mas eu acho que nós temos que respeitar o empreendedor de Florianópolis, que já vinha um tempo sofrendo e agora estava se levantando e agora tudo isso. Qual é o posicionamento do Novo Florianópolis, Rafael? Rodrigo, por acaso, eu acabei de escrever a nota aqui do posicionamento oficial do Novo. Se você me permitir, eu vou ler uma notinha curta. Eu acho que talvez seja interessante, porque daqui a pouco vai sair nas nossas redes sociais, então é em primeira mão aqui, né? Perfeitamente. Então, a nota sobre as restrições impostas pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. As atuais medidas tomadas pelo prefeito Jean Loureiro no que diz respeito ao combate à Covid-19 na nossa cidade são um retrocesso. Os cidadãos de Florianópolis fazem sua parte há meses, o que deveria ter permitido à prefeitura se preparar para a subida da curva de infectados, o que todos sabiam que aconteceria. Não é sensato punir a maioria que está colaborando, em vez de ajustar os protocolos e melhorar a fiscalização. Acreditamos na capacidade do cidadão de agir com liberdade, tendo em vista as consequências de seus atos. O setor produtivo não deve ser penalizado, pois está, no geral, realizando um grande trabalho para se adaptar aos novos tempos. Sabemos que o desafio é complexo, o que demanda respostas mais inteligentes do poder público. Os cidadãos de Florianópolis podem contar com o Novo, hoje e sempre, para buscar soluções para sairmos dessa crise. Então, essa nota em primeira mão, a gente vai sair daqui a pouco com ela nas nossas redes sociais, porque a gente acredita que a gente não pode se guiar, enquanto governante, simplesmente pensando nas eleições, simplesmente pensando no capital político que foi construído durante uma grave crise como a que está acontecendo no Brasil inteiro, mas especificamente em Florianópolis. Então, o que nos parece é que há uma necessidade, vamos dizer assim, de manter esse capital político para as eleições, e aí é muito mais fácil, em vez de fazer mais testagem, em vez de fazer mais leitos, mais respiradores, manda fechar tudo, né? Manda fechar tudo e resolve-se o problema para o político. Só que eu acho que dessa vez a população está enxergando de forma diferente essas atitudes. Olha, eu concordo com as considerações, Rafael, e, acima de tudo, deveria prevalecer o bom senso, respeito ao empreendedor de Florianópolis, que estava se reerguendo e agora não sabe o que vai fazer. Não só se reerguendo, né, Cantor? Eu acho que é preciso destacar como os empreendedores, como o setor produtivo de Florianópolis se preparou de forma tão equilibrada. Onde você vai, tem álcool gel, as pessoas estão limpando a todo momento os ambientes. Então, o setor produtivo está fazendo a sua parte. Talvez quem não esteja fazendo a sua parte seja o poder público. E aí o poder público, com o poder da caneta, acaba destruindo todo um trabalho. Eu fui a um restaurante anteontem, você entra, tem álcool gel, você vê toda hora todo mundo limpando tudo, e os garçons de máscara, tudo com uma higiene exemplar, nas mesas distantes, e aí o garçom nem sabia que tinha acontecido ainda o decreto. Quando eu falei para ele do decreto, ele chegou a verter lágrimas nos olhos, assim, emocionado, porque sabia que ia perder o emprego. Isso não pode acontecer, isso não é certo. Então são as pessoas mais pobres que vão sofrer mais com esse tipo de posicionamento. Com certeza, Rafael, concordo com essa colocação, e a prefeitura ela tem que ajudar, sim, e se responsabilizar também por isso. Por que não teve corte de impostos? Por que os comerciantes continuam tendo que pagar os impostos? Então, eu entendo que deva haver uma redução nesses impostos. Por que não cortar o número de comissionados, por exemplo, as despesas públicas da prefeitura, e investir mais na saúde?
Mas, enfim, esse é um assunto bem complexo e foi importante a gente ter aqui o posicionamento do Partido Novo de Florianópolis, através do nosso líder, Rafael Ari, e a gente vai dar andamento na nossa live para a gente colocar aqui para vocês o que nós queremos para Florianópolis no futuro. Eu penso que, Rafael, um dos problemas principais aqui da nossa cidade é o caos que vivemos no trânsito. Para isso, é importante verificar a questão da mobilidade urbana. No meu ponto de vista, é preciso que os vereadores, no futuro, se posicionem para que haja a quebra do monopólio do transporte coletivo, para que mais empresas possam entrar na concorrência com mais qualidade e a população possa ter isso como uma opção de transporte. Porque hoje em dia o nosso transporte, tendo esse monopólio, não tem só uma única opção. Aliás, precisam ter outras opções. O transporte marítimo, do meu ponto de vista, precisa sair do papel. A gente precisa ter uma grande mudança no plano diretor da nossa cidade, porque muitas vezes a locomoção das pessoas da sua casa para o trabalho faz com que o trânsito fique no dia a dia caótico. Então, assim, saber o ponto de vista do Novo Florianópolis, nesse sentido, Rafael, o que tu pode colocar para a gente? A Cacá eu vou começar pelo comentário da Cacá aqui na nossa live, ela falando sobre quais são os dados que a prefeitura está usando para tomar essas medidas, né? E aí a gente pensa na toda a transparência da prefeitura. A transparência na prefeitura de Florianópolis, quem já tentou conseguir dados da prefeitura, sabe a dificuldade que é conseguir dados da prefeitura. E aí, nesse momento de pandemia, está pior a situação. E o que acontece é que esses dados, quando vêm, também vêm de uma maneira tão dura, tão difícil de manusear, que assim, você precisa ter paciência e muita força de vontade. Então, primeira coisa, transparência. A gente precisa ter transparência. Cada real gasto precisa ser descrito, onde foi gasto, por que foi gasto, colocado de uma maneira clara para que o cidadão entre num portal e saiba quanto foi gasto em cada situação. Sem isso, o cidadão não tem como cobrar. O cidadão tem seu dia a dia, seu trabalho, ele não vai ficar, vamos dizer assim, horas e horas debruçado num PDF de uma imagem cheio de dados duros para tentar entender. Não, ele não vai. Então, basicamente o que a prefeitura precisa é disso, isso é a primeira coisa. Quanto à mobilidade, existe uma certa... existe um contrato, né, vamos dizer assim, que garante esse monopólio, se eu não me engano, até 2030, se eu não me engano. O que a gente pode fazer, e é bem fácil de fazer, entre aspas, é criar outros modais. Por exemplo, transporte alternativo de vans, enfim, libertar de fato os aplicativos, né, porque os aplicativos estão todo momento sendo, vamos dizer assim, perseguidos, ou a sua possibilidade de existir em Florianópolis, né, graças inclusive ao trabalho do na época, vereador Bruno Souza, isso não aconteceu, né, mas foi um trabalho realmente duro para manter esses aplicativos funcionando. Tem as bicicletas, fazer, né, trabalhar de fato inteligentemente com ciclovias, e eu acho que a principal atitude é pensar em corredores exclusivos de ônibus, que não foi feito até agora por diversos motivos. Um deles é o medo da rejeição do público, né? Os políticos morrem de medo de fazer a coisa certa, com medo de não ganhar na próxima eleição, mas o corredor exclusivo de ônibus é a saída para a gente desafogar o trânsito de Florianópolis. Enquanto as pessoas estiverem em seus carros, num engarrafamento como acontece em Florianópolis, olhar para o lado e ver um ônibus no mesmo engarrafamento sem andar, eles não vão sair do carro. Meu carro é mais confortável, é mais agradável, eu não vou sair do meu carro. Então, no momento em que você tiver no engarrafamento, e você olhar para o lado e ver um ônibus passando, uma van, enfim, passando ali naquele corredor exclusivo, rapidamente, você vai dizer, tá na hora de eu trocar meu carro por um transporte mais rápido.
Então, corredores exclusivos são completamente viáveis em Florianópolis, é possível. Nosso plano de governo, inclusive, vai contemplar essa possibilidade, dentre outras. Essa é a parte da mobilidade. O que mais você falou? Qual foi o outro ponto que você trouxe? Na verdade, outra coisa que é importante a gente colocar é que a tecnologia ela tem que ser aliada para solucionar também o problema do caos do trânsito, né? E como eu coloquei ali, para mim, na verdade, a principal questão hoje é o que engessa a questão do transporte coletivo em Florianópolis é o monopólio. Esse monopólio que deixa tudo engessado. Mas eu quero... É que, na verdade, o monopólio é sempre ruim, né? Monopólio, quando você garante a uma empresa, seja ela pública ou privada, que não vai haver concorrência, o que ela faz? Ela vai oferecer o pior serviço possível, porque ela vai ganhar do mesmo jeito, então ela não vai se importar. Agora, se tiver concorrência, vide o que aconteceu entre o Uber e o táxi. Hoje em dia, mesmo quem gosta de pegar um táxi, vê a diferença da qualidade do táxi hoje em dia, já oferecem balinha, já oferecem água, já oferece isso e aquilo. Por quê? Porque agora tem concorrência, né? Então, depois dos taxistas, né, de uma parte, né, tentar inviabilizar o transporte por aplicativo, perceberam que o melhor mesmo era tentar fazer com que a concorrência melhorasse o serviço. Exatamente. Exatamente. A Jória está falando exatamente isso. Quando não há concorrência, não precisa melhorar o serviço, já está dado, não é? Exatamente. A Joriane colocou essa questão. Rafael, uma outra questão que eu vejo importante para aqueles vereadores que estarão assumindo uma cadeira na Câmara de Vereadores de Florianópolis no ano que vem, é a questão da valorização do empreendedorismo e também o fim da burocracia que faz com que a nossa cidade seja a cidade do não. A cidade que nada pode. Muitas vezes né, é colocado que o vereador bom é aquele vereador que faz leis. Na verdade, o vereador, às vezes, ele precisa fazer menos leis para que a cidade se desenvolva, tenha mais liberdade para se desenvolver. Isso é muito bem colocado pelo nosso deputado Gilson Marques, nosso deputado federal. Ele é conhecido em Brasília como o coveiro que enterra as leis desnecessárias que fazem com que o nosso país fique engessado. Isso precisa acontecer também aqui em Florianópolis, para que a cidade se desenvolva, tenha mais liberdade. Eu queria entrar em pequenos detalhes para quem está assistindo poder entender. Hoje em dia, aqui em Florianópolis, um pequeno comércio, um pequeno delivery, ele tem que ter de 3 a 4 quadrinhos de vidro expostos no seu estabelecimento. Isso é um absurdo. Por que isso não está num aplicativo junto, dentro do celular? Por que às vezes, o empreendedor precisa ficar, às vezes, horas no pró-cidadão para resolver pagar uma taxinha, às vezes de R$10 e perde a tarde? Por que isso não está informatizado? Então, é preciso que os futuros vereadores busquem essas ações e coloquem isso em prática, porque Florianópolis precisa avançar. Chega de ficar engessada nessas questões que não ajudam em nada. Florianópolis precisa pensar em valorizar o turismo de qualidade. A gente vê as capitais do Nordeste avançando nesse sentido. A gente precisa valorizar hoje a tecnologia da informação. A nossa cidade hoje é a terceira que tem mais startups no Brasil. Então, assim, Rafael, eu queria que tu colocasse um pouco mais sobre essa questão da valorização do empreendedorismo, do papel, o que o Novo pensa dessa valorização do empreendedorismo e também dessa questão da burocracia. Rafael, o que tu poderias colocar para nós? Então, é uma mudança de mentalidade, né? A primeira coisa, nós precisamos valorizar a Câmara de Vereadores de Florianópolis. A Câmara de Vereadores de Florianópolis foi relegada à segunda categoria quando a gente pensa em um ente político da cidade.
Talvez por ser a capital, talvez por termos aqui a Assembleia, temos o governo, temos todos os poderes concentrados aqui, a Câmara de Florianópolis acaba virando um lugar assim, menor. Mas não é. É ela que toma todas as decisões do nosso dia a dia, das nossas vias, das regras, como estão acontecendo agora, por exemplo, durante a pandemia. Então, a gente precisa valorizar e realmente não é só renovar a quantidade de vereadores, porque a renovação é até grande. O que a gente precisa é melhorar a qualidade. Pensar no voto como se fosse um voto tão importante quanto você pensa, às vezes, para presidente, né? E mesmo assim, nem sempre acertamos, né? Ou quase nunca. Esse voto ele não pode ser mais aquele voto do primo para o amigo do não sei quem. Não. Você tem que pensar se aquela pessoa de fato te representa. Você tem que entrar na campanha para buscar mostrar quais são os seus valores e quem representa os seus valores. Nós vamos ter uma campanha esse ano muito complicada, porque muitos partidos podem lançar muitos candidatos, não vai ter coligação. E isso vai gerar, provavelmente, o maior número de candidatos vereadores da história de Florianópolis. Provavelmente. Né? Então, com 600 candidatos para escolher, vai ser mais complexo o trabalho. Então, o que eu peço é para você refletir bastante sobre esse voto. E não só refletir, mas pensar no como você pode conscientizar quem está ao seu redor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade é pensar que o empresário, o empreendedor, quem está no setor produtivo, não é assim, o grande empresário super rico que cresceu, não é o dono da JBS que cresceu com a ajuda do Estado, não. É o pequeno e o micro, pequeno e médio empresário, é quem sustenta o Brasil, o Santa Catarina e Florianópolis. Não é o grande empresário. Então, pensar no empresário como o teu vizinho, como aquela padaria que você vai. Então, por que o Bruno Souza tem no gabinete dele, ou tinha, não sei, vários quadros, que são os quadros obrigatórios. O que você precisa ter nos comércios para você abrir? É ridículo. A gente não precisa dessa quantidade de leis para atrapalhar a vida de quem quer empreender. Pelo contrário, tem que ser o essencial, tem que ser o básico, se possível. Tem que sempre pensar muito mais no resultado, quando se pensa numa lei, do que na intenção. Né? Boas intenções não fazem necessariamente boas leis. E, obviamente, a função de um vereador do Novo, eleito, é fiscalizar. Principalmente fiscalizar. Vai estar em cima. É tão legal isso, porque assim, nós temos o governador de Minas Gerais. E você poderia pensar, mas os deputados estaduais do Novo não devem fiscalizar porque o governo é do Novo. E não é exatamente isso que acontece. Os próprios deputados do Novo estão ali em cima do governador, fiscalizando e votando contra. Às vezes votam até contra, quando há alguma medida que contraria os valores do partido. Então, o vereador, o provável vereador do Novo, que a gente vai eleger, ele precisa estar consciente que o papel dele é fiscalizar e revogar leis, se necessário, né? Muito mais do que criar leis. Então, espero que a gente consiga implementar essa mentalidade, porque aí a gente vai conseguir realmente fazer de Florianópolis tudo que ela pode realmente ser. Vou dar um exemplo em relação ao que é intenção, diferença entre intenção e resultado. Quando se fala de plano diretor, vamos preservar as áreas verdes de Florianópolis, porque nós temos uma ilha tão bonita, ilha e continente maravilhosos, e cheio de natureza, as pessoas vêm para cá para isso. Como é que eles fazem para preservar? Eles restringem as construções nas áreas urbanizadas. As pessoas vão morar, elas vão dar um jeito de morar. O que é que elas fazem? Invadem áreas protegidas, porque elas vão atrás delas vão dar um jeito de morar. Então, como é que é a visão qual é a nossa visão? A nossa visão é que a gente tem que liberar ao máximo as construções em termos de altura, em termos de
densidade nas áreas centrais que já são urbanizadas, para evitar que as pessoas tenham que se deslocar para o sul da ilha, por exemplo, que é bastante preservado. Então, são visões muito distintas do senso comum que a sociedade está acostumada a ouvir e achando que está funcionando, enfim, não está funcionando. Com certeza, Rafael. Eu vou entrar mais a fundo nessa questão da fiscalização do uso do dinheiro público, mas antes só eu queria fazer umas considerações com relação à importância da qualidade dos vereadores das cidades. Aqui na Grande Florianópolis, nós estamos perdendo as empresas para os municípios da região da Grande Florianópolis, porque o ISS deles é menor. Então, assim, é preciso ver todas essas questões, porque é difícil ter a cidade avançar sem ter essa visão dos nossos atuais vereadores. Então, muitas empresas preferem se instalar em São José, Biguaçu, Palhoça, do que em Florianópolis por causa do ISS. E por aí vão uma série de outras questões que também fazem com que Florianópolis fique engessada nesse sentido. Com relação à questão da fiscalização do uso do dinheiro público, Rafael, é importante a gente colocar que o novo ele prioriza que o dinheiro público ele deve ser investido principalmente na educação, na saúde e na segurança pública. E por isso a gente tem que fiscalizar o uso desse dinheiro, e a prefeitura precisa sim ser mais transparente para que a população saiba onde está sendo investido o dinheiro pago por elas através dos impostos. Então, esse é o papel do vereador, que deveria já estar ocorrendo e que deve continuar. Então, assim, Rafael, eu queria que tu colocasse também essa questão da importância que o novo considera de fiscalizar o uso do dinheiro público. Essa questão, por exemplo, do asfaltaço na nossa cidade, que ficou uma coisa que a gente, às vezes, não sabe como é que está sendo a transparência do uso desse dinheiro para fazer esse asfaltaço. Então, gostaria que tu colocasse também essas considerações. O asfaltaço, resumindo, é a base de muito endividamento, né? O que o atual prefeito não previa, e ninguém previa, era essa pandemia. O que está acontecendo é que a gente já tem um endividamento que vem desde da época do prefeito anterior, do César, e que o Jean continuou a curva de endividamento para cima. Então, Florianópolis já estava endividado. Imaginem como é que Florianópolis vai estar depois dessa pandemia. A gente vai estar com um rombo razoável. Então, o que quando o Novo fala, por exemplo, que nós temos que ter um Estado focado, nós temos que ter um Estado que caiba no orçamento, é exatamente por isso. Para que num momento como o que a gente está vivendo agora, um momento de exceção, né, de certa maneira, a gente pudesse, inclusive, se endividar. Esse era o momento até para você pegar um empréstimo, para você conseguir tratar do que está acontecendo nesse momento como uma exceção. Só que não, a gente já está quebrado. E agora a gente vai se endividar mais e vai ficar cada vez mais quebrado. Por quê? Porque a gente não tem foco. Em vez da gente focar no que interessa, no caso do município, educação básica, que é super importante. Vou dar um dado aqui que talvez algumas pessoas não saibam, mas o município gasta mais ou menos R$21 mil por ano por aluno, o que daria facilmente para colocar em qualquer escola particular de excelente qualidade na cidade. A gente gasta R$21 mil por ano. E os resultados são medíocres. Só você vê os resultados no IDEB, enfim, todas essas provas. Então, a gente precisa ter esse olhar que não necessariamente o que é público precisa ser estatal. Né? A gente pode ter excelentes serviços, a gente pode ter um Estado focado e intermediando as relações entre os entes que formam uma sociedade, que são os cidadãos, o setor produtivo
e o poder público. Exatamente, Rafael, muito bem colocada essa questão. Cada aluno custar R$ 21.000 por ano nas escolas públicas da nossa cidade, isso é inadmissível. Então, isso tudo precisa ser repensado. Uma outra questão, levando em consideração a segurança pública, a nossa Guarda Municipal hoje ela tem um efetivo, se não me engano, que é de 50 a 70, em torno de 60 pessoas que são guardas municipais, que merecem, inclusive, né, os parabéns pelo trabalho que fazem por ter um efetivo pequeno. Então, essas prioridades que nós precisamos rever no futuro, para que a segurança pública tenha a sua atenção devida, a educação tenha a sua atenção devida e a saúde também. E, às vezes, o dinheiro público ele é investido em questões que não são prioridade para a população. E a transparência também não é adequada para que a população tenha conhecimento do gasto desse dinheiro público que saiu do seu bolso, né? Uhum. Então, são questões bem complexas que a população precisa entender e enxergar o que é prioridade para ela. Porque, se, na verdade, a população enxergar que a prioridade é a educação básica, a saúde e a segurança pública, tudo vai começar a ser visto de outra forma. Rafael, o que tu poderias colocar mais com relação a essa questão dessas prioridades que o Partido Novo entende, né? Essas 3 prioridades que a gente vê como fundamentais. A gente vai ter 2 caminhos muito, muito bem. Para mim está muito claro que a gente vai ter 2 caminhos a seguir. O caminho da austeridade, das reformas, o caminho da mudança de paradigma para que haja mais produtividade do setor da população, foco na educação, foco na saúde que realmente funciona, toda tirar a ideologia no mau sentido de certos assuntos, como, por exemplo, saneamento básico. Gente, a gente tem um problema de saneamento básico, é um problema do século retrasado para outros países, e o nosso saneamento básico é lamentável. A cobertura do nosso saneamento básico é lamentável. E aí, em vez de a gente estar discutindo isso, né, ou hoje, como a gente está discutindo o marco legal do saneamento básico, né, a possibilidade de ter parcerias ou concessões para ver se essa cobertura chega a 100% mais rápido possível, a gente vê que tem pessoas e partidos que preferem manter os seus locos de poder, né, porque as estatais que fazem saneamento básico possuem um grande poder, possuem orçamento, possuem sindicatos fortes, nesses sindicatos tem funcionários públicos engajados. Então, a gente tem toda essa máquina funcionando não para resolver um problema, não para oferecer ao cidadão aquilo que seria o seu objetivo, mas para angariar poder. Eu estou esquecendo agora o nome desse pensador, mas tem um grande pensador que fala que o Brasil, na verdade, ainda não é uma nação, não é uma república. É só um aglomerado de corporações né, se degladiando ali para conseguir um pedaço do país. E eu acho que ou a gente vai voltar para aquele ciclo de, não, precisamos de mais Estado, precisamos de mais intervenção, ou, de fato, acordar para as reformas que são necessárias, para mostrar que não dá para fazer tudo por meio do Estado e que, inclusive, o Estado não é eficiente para fazer a maioria dessas coisas que hoje ele faz. O Estado tem uma função muito básica e específica, que a princípio é segurança e justiça. Essa é a grande função do Estado. E aí eu pergunto a vocês, é isso que está acontecendo? A gente tem uma segurança e justiça de qualidade? Não, nem a função básica do Estado está sendo cumprida, né? A gente tem uma insegurança jurídica hoje no Brasil que é uma coisa absurda. A gente tem contrato no Brasil, uma coisa que ninguém respeita, por exemplo.
Então, eu sei que eu estou saindo um pouco do foco, mas é um pouco essa mentalidade que precisa mudar. Tá? Será que a gente tem perguntas, hein? Do pessoal que está aí assistindo? As pessoas estão colocando aqui que tudo começa pela educação, estão concordando com as tuas colocações, Rafael, com as nossas colocações. A gente já vai começar a ir para o final da live. Eu queria, né, agradecer a presença de todos que participaram e dizer que eu, como cidadão morador de Florianópolis, eu faço o que posso como cidadão. A gente fiscaliza algumas coisas. Eu gostaria aqui até de citar como último exemplo. Recentemente eu postei um vídeo nas minhas redes sociais, quem quiser ver o vídeo, sobre a duplicação da rodovia Admar Gonzaga no Itacurubi, que ela foi feita a toque de caixa, foi feita às pressas, ao meu ver, uma obra criminosa que já levou vidas e vem causando acidentes graves, né, no bairro Itacurubi e causando risco para as pessoas que moram nos bairros da região. Ficou uma rodovia sem planejamento, não tem calçada em vários trechos, os trevos ficaram perigosíssimos. Inclusive o trevo na frente do Cepom, as pessoas muitas pessoas não conseguem sair ali da parte do lado oposto para conseguir para o centro da cidade. Assim como quem sai também da rodovia Mário Antônio Vieira pela frente da IPAD não consegue ir para o bairro Santa Mônica ou para a Lagoa. Então, isso é um exemplo que a gente, como cidadão, precisa cobrar. Afinal de contas, somos pagadores de impostos e o poder público ele não está fazendo favor. Ele está fazendo a sua obrigação e tem que ter o planejamento. A gente vai cobrar como morador, cidadão de Florianópolis, morador da bacia do Itacurubi, que essas calçadas sejam feitas, que os pontos de ônibus sejam recolocados, que esses trevos tenham uma solução para que eles não sejam tão perigosos. E eu vou encerrar aqui a live com esse meu repúdio com relação a essa obra que para mim está inacabada e dizer que é por aí que as mudanças começam. A gente precisa fiscalizar, cobrar do poder público o que nós temos direito. E dizer que foi um prazer falar aqui com o Rafael, nosso líder do Novo de Florianópolis, onde a gente pôde falar de mobilidade urbana, falamos de empreendedorismo e falamos também da fiscalização do uso do dinheiro público. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente a sua presença, Rafael Ari, as tuas colocações, e eu gostaria que tu fizesse também a tua conclusão das tuas considerações, inclusive, como muitas pessoas chegaram aqui, que tu fizesse um breve resumo sobre o posicionamento do Novo com relação ao decreto do prefeito, que foi na segunda-feira, e está gerando uma série de descontentamentos na cidade. Muito obrigado, Rafael. Quem não segue ainda o Novo, né? Novo Floripa, tanto no Instagram quanto no Facebook, por favor, seguir, que daqui a pouco eu vou colocar esse nosso posicionamento. E agradecer também o convite e pedir, né, para que todos que estão aí vendo ou que vierem a assistir a live, né, no IGTV, que, por favor, participem das eleições municipais de Florianópolis. Façam a parte de vocês. Escolham um partido para apoiar, eu espero que seja o Novo. Escolham uma pessoa para apoiar e façam a parte de vocês. Às vezes é pouco, é só compartilhar um material, é falar daquela pessoa para outras. Só isso daí já vai gerar uma boa onda e quem sabe a gente vai conseguir fazer de Florianópolis uma cidade ainda melhor, né? Já é uma cidade excelente, pode ficar realmente melhor ainda. Muito obrigado, Rafael. Desejo um forte abraço a todos. Muito obrigado. Quem quiser pode mandar perguntas e seguir o @Novo Floripa no Instagram, no Facebook. Pode seguir também as minhas redes sociais, o @Rodrigo Cantu no Instagram, o Facebook também Rodrigo Cantu. E a gente fica à disposição para sugestões, para perguntas. E muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. É isso aí. Um forte abraço. Até logo. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.